mensagem que eu queria trazer para vocês é uma coisa que acontece muito com a gente que é cristão. É basicamente o termo seguinte: quando a gente fala de primícias, a gente tem que se esforçar. Só que muitos cristãos, eles pensam assim: vamos esperar e assim acontecerá. É basicamente esse o texto. Eu queria trazer basicamente uma mensagem refletindo sobre esse tema. Quando a gente fala esperar, a gente pensa o quê? Esperar. Você está aqui e esperar acontecer. Mas quando a gente vê na Bíblia, a gente percebe que não é bem assim que funciona. Eu separei aqui tópicos para a gente poder entender melhor como é que vai fazer. E de início, eu queria explicar basicamente a primeira parte. Se a gente quer fazer uma coisa, a gente tem que procurar. Não basta só a gente chegar e fazer de qualquer jeito, porque não tem nada adianta. Eu quero fazer uma coisa, mas eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu não sei de nada. E esse que vos trago aqui na Bíblia, o versículo seguinte, Mateus 7, capítulo 7. Eu acho que muitos aqui conhecem, que é quando Jesus basicamente está falando sobre oração. Eu vou ler aqui para vocês. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. É um versículo muito curto, mas ele é muito profundo, porque ele fala com a gente. Através desse versículo, Jesus ele nos mostra que não, se a gente procura, a gente tem uma direção. Ele é muito claro: peçam a vocês e você será dado. Quando a gente fala isso, é muito, como eu posso dizer, autoexplicativo. Peça e será dado. Mas o que acontece é que muita gente fica sem saber para onde ir. Inclusive isso aconteceu muito comigo, que no momento eu fiquei muito perdida, assim, sem saber. E quando eu li esse versículo, caramba, peça e será dado, busquem e vocês encontrarão. Jesus ele é muito claro quando ele fala que se a gente buscar, a gente vai encontrar. Aí, como é que a gente pode procurar? E aí a gente tem várias formas de procurar. A mais básica, que todo mundo conhece aqui, é a oração. Porque, por exemplo, eu quero cumprir meu chamado. Todos aqui têm um chamado na terra. Ninguém está aqui por acaso. Mas por onde eu posso começar? Primeiramente, comece orando. Quando a gente começa a orar, a gente consegue receber direção, a gente conhecer a palavra, a gente se encontra ali no âmbito, a gente vai se encontrar. Quando Jesus fala aqui, a porta será aberta para vocês. Quando a gente procura, também as portas se abrirão. Não significa que eu vou procurar e não vai acontecer nada. Obviamente vai acontecer alguma coisa. Eu estou procurando, então eu vou encontrar. Não seria estranho se a gente estivesse procurando e não encontrasse. Aí o que acontece muito é justamente isso. Tem muita gente que fala: eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, mas não procura. Isso aconteceu comigo, porque eu tenho 17 anos. Ano passado eu fui muito cobrado. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? E eu criei aquela ansiedade, porque eu não sabia para onde ir. Só que, orando muito, eu tive esse direcionamento. Quando foi mais ou menos no comecinho desse ano, no final do ano retrasado, eu tive esse direcionamento. Eu posso afirmar aqui: se vocês buscam, se vocês procuram, vocês oram, vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar essa resposta sempre. Não existe você orar e não receber uma resposta. E é o que acontece, porque muita gente, elas esperam assim, como se magicamente fosse acontecer. E é justamente onde o segundo tópico entra, que é o quê? A gente procura, a gente age. Mas e quando a gente receber a direção? Vamos supor, eu olhei aqui, eu quero servir a Deus de uma forma. Beleza. E o que vem depois aí? Entra aí um ponto onde muitos caem, onde muitos desistem, que é basicamente a ação. Se tem uma coisa que eu aprendi preparando essa palavra, estudando a Bíblia, foi: preguiça e fé não andam juntos. É duas coisas que andam separadas. Preguiça e fé é duas coisas opostas. Ou você é preguiçoso e não faz nada e não constrói, ou você tem uma fé e você ali fará acontecer. E a gente pode ver outro texto aqui de Provérbios, é um texto muito famoso. Eu confesso, quando eu estava lendo esse texto, eu justamente teve um momento da minha vida que eu era realmente muito conformado. Aí eu, beleza, vou ler Provérbios aqui, porque é um livro que muita gente fala bem, é um livro muito bonito, e eu vou ver. Aí quando eu comecei a ler, eu cheguei e me deparei com esse versículo aqui. Provérbios 6, versículo 6. Amém?
Amém? Vocês encontraram? Amém. Amém? Pronto. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajusta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tire uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços, para poder descansar, e a pobreza sempre o surpreenderá. Amém? Aí eu, caramba, eu li esse texto, era uma madrugada, eu acho que era em torno de 2 horas da manhã. Aí eu, meu Deus, quando eu li esse texto, eu senti isso um tapaço na cara. Eu vi um vídeo, era basicamente isso. Era quando você vai ler cada livro da Bíblia. Aí tem lá Apocalipse, você sentia medo. Aí tem o livro dos Atos dos Apóstolos, que você ficava emocionado. E Provérbios. Cada folha que você virava era um tapa diferente. E eu senti exatamente isso quando eu estava lendo esse texto. Por quê? Porque muita gente ora, muita gente busca, muita gente tem objetivo, mas não age. Elas esperam magicamente acontecer. E não é assim que funciona. E confesso que quando eu li esse texto, eu fiquei, caramba, a Bíblia está jogando na minha cara mesmo. Porque basicamente a gente espera magicamente acontecer as coisas. Não é assim. Ele é bem claro quando ele fala. E quando você descansará, a pobreza sempre alcançará. Então, caramba, a Bíblia está falando isso. É um texto que realmente mexe muito com a gente. Ele deixa bem claro que preguiça e fé não se andam juntos. Se você tem um propósito, não adianta você ter preguiça. Se você tem preguiça, você nunca vai conseguir cumprir ele. Não adianta querer ser um ministro de louvor e não se esforçar. Não adianta eu querer pregar e não estudar a palavra. Não adianta eu ser um missionário, querer ser um missionário e não ter coragem de sair no mundo. É isso que eu aprendi. E não serve também só para a igreja, isso é na nossa vida. Eu quero passar em algum curso. Por que adianta eu querer passar e não estudar? Como é que eu vou passar? Eu vou magicamente assim, ó, vou fazer o concurso. 100 mil vagas. 100 mil vagas não, 100 mil concorrentes. 10, 100 vagas. Eu vou magicamente passar assim. Então, caramba, não é assim. Não adianta eu ficar aqui parado esperando um milagre acontecer. Quando a gente fala um milagre acontecer, eu pensei assim. Eu estava preparando a palavra, aí eu pensei, se uma pessoa perguntar, levantar a mão assim, ó, mas e o milagre? E se o milagre acontecer? Aí eu pensei, poxa, vou ter que estudar um pouquinho mais. Quando a gente fala de milagre, é uma coisa que não está no nosso alcance. Quando eu falo, quero passar um concurso, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a minha parte. Conversando com o Rogério, eu estava estudando para o concurso, ele falou, Ribert, faça a sua parte e Deus honrará. E nada mais justo é, eu estudando, eu vou passar. Mas se eu não estudar, se eu não fizer nada, eu quero, por exemplo, tocar bateria e não estudar. Nada adianta, porque tem muita gente que quer fazer as coisas sem saber. E é aí onde entra. Fé e preguiça não andam juntos. Não tem como eu querer realizar uma obra maior e deixar a preguiça. Quando a gente fala de preguiça, a gente também fala de conformismo. E é justamente ser cristão. E conformismo é basicamente dois dedos que não andam juntos. Não tem como eu ser conformado e andar na fé do Senhor. Uma coisa que a gente tem visto muito nos dogmas é justamente isso, ser inconformado. O que é ser inconformado? Não aceitar as coisas. E você, sendo conformado, você está aceitando. Do mesmo jeito que você está. Em vez de você estar fazendo alguma coisa, você está estudando a palavra. Texto. Você está como é que fala? Providenciando o seu futuro. Você está aceitado. Aí tem, isso não vai acontecer, obviamente. Acho que é um tema que a gente eu tenho que assinar a tecla no dogmas. Porque não tem como a gente ser cristão e ser conformado. Duas coisas que não tem como. Tem isso na sua cabeça. Ser conformado não tem como ser cristão. Amém? Vocês estão entendendo até agora? Levanta a mão, está entendendo? Amém. Amém. Outra coisa também é certo. Eu tenho um propósito, eu já entendi que eu não posso ser preguiçoso, eu tenho que agir. Mas assim não der certo. Mas irmãos, eu vou falar para vocês, quando Deus tem um plano para a gente, não tem como ser frustrado. Nada pode frustrar os planos de Deus. Amém. Se Ele planejou alguma coisa, isso vai acontecer. Você, obviamente, tem que fazer sua parte. Tem um versículo até que fala sobre isso, que é Provérbios 16, 9.
Amém. Está aqui qualquer coisa, se vocês quiserem acompanhar. E o que esse versículo fala? Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Isso nada mais é confirmando aquilo que eu disse para vocês. Vocês têm um plano, vocês querem fazer, realizar, Deus já planejou aquilo. Se você tem um propósito, aquilo vai acontecer. Você obviamente tem que se esforçar, não tem que se preocupar. Obviamente vai acontecer aflições. A gente confunde muito ser cristão, ser uma coisa boa, porque Deus é bom. Mas é diferente da gente poder viver uma vida feliz. É aquilo que Deus falou. Muitas vezes a gente cristão tem mais dificuldades com quem está no mundo. É justamente isso, porque a gente está renegando, querendo não a nossa vontade carnal. Poxa, é muito difícil. Você, por exemplo, você está fazendo um jejum. Eu quero fazer um jejum por algo maior. Aí eu tenho que deixar de fazer o que eu mais gosto. No meu caso, eu como muito doce. Ficar um mês sem comer doce, isso é fácil? Não é. Quem aqui come doce? Bom, todo mundo. Já pensou você aqui, você querer negar um ano, um mês, uma semana já é difícil. Eu não consegui fazer um jejum doce 100%, mas eu fiz assim no propósito. Tem um doce que eu sou muito viciado, que é Snickers. Todo mundo aqui conhece Snickers, né? A barrinha de chocolate caramelizada, aquele negócio gostoso. Aí, toda manhã, depois do intervalo, eu ia lá comprar uma. Caramba, um jejum, fazer um jejum. Por que não tirar um Snickers? Realmente é muito difícil. Poxa, eu chegava lá, jogava tênis de mesa, ficava zoando com os meninos, a gente gastava muita energia. E você chega lá e vou comprar um Snickers aqui, é melhor não. Mas você fica com aquela vontade. É muito difícil você querer negar. Mas você tem que ter em mente, você está se negando porque você tem um propósito maior. Deus tem um propósito aqui de cada um. Mas se a gente não quiser seguir, isso não vai acontecer. Não basta a gente querer. Senhor, eu quero isso. Não adianta se você não quiser estar disposto a querer mudar. Não adianta você querer mudança e não querer mudar. Nada adianta se você não tiver esse esforço. Amém? Todo mundo entendendo aqui? Amém. Amém. O quarto tópico, ele é um pouco mais pesado, eu confesso. Eu estava no banheiro, quando pensa que não apareceu um mitos. Aí estava lá, 5 mitos cristãos que acontecem. Aí o segundo tópico foi que bateu no meu coração. O texto era: uma fé sem obras não é fé. Ponto. Aí eu fiquei assim, pensando, caramba, como é que isso é possível? Quando eu fui ver, ele estava lá, descrição e explicação, e também estava o texto que falava, que é Tiago, capítulo 2, 17. Eu não vou ler aqui, mas de forma bem rápida. Quando a gente fala em uma fé sem obras, não é uma fé de verdade, é porque quando na nossa vida cristã, a gente renega muitas coisas. E quem está no mundo assim, a gente percebe a mudança da gente. E se a gente não tem essas mudanças, significa que a gente não mudou em si. A gente busca Deus, a gente quer discernimento, a gente quer mudar, a gente quer fazer a vontade dele, mas só quer, não quer fazer acontecer. Tipo, por exemplo, eu quero, sei lá, ter um funcionamento em igreja. Mas se eu não estiver disposto, o pastor chama ou você não aceita? Eu quero tocar no louvor, mas eu não sei tocar nenhum instrumento. Como é que eu vou fazer? Vou esperar magicamente acontecer? E aí que está. Uma fé sem obras não é uma fé de verdade. Aí não é exatamente o texto. Ele estava lá falando: esperar em Deus não é agir. Estava mais ou menos alguma coisa assim que estava trazendo esse texto. Ele é realmente bem complexo. Porque quando a gente fala em esperar, a gente pensa: vou esperar em Deus, vou me sentar aqui e magicamente vai acontecer. Vai acontecer. O pastor vai adivinhar que eu quero pregar. Os responsáveis do louvor vão me chamar magicamente, sem me conhecer. Eu vou ser chamado para uma obra missionária magicamente. Eu estou falando que não pode acontecer, obviamente, é casos e casos. E é aquilo que eu voto, né? Eu fiquei na minha mente: e se acontecer um milagre? Você tem que colocar na sua cabeça que o milagre é uma coisa que a gente não pode fazer, é uma coisa que nada explica. Aí, um exemplo de milagre era da coordenadora da minha escola. Eu admiro muito ela. E quando ela contou essa história, eu confesso que eu me emocionei. Ela estava conversando sobre justamente isso. E é para a gente poder entender realmente o que é milagre. Quando a gente coloca que milagre não é uma coisa que a gente pode fazer. Aí eu lembrei disso na hora. Eu lembrei do relato dela. Ela estava contando, quando a mãe dela estava grávida dela, ela parece
Parece que a bolsa estourou e ela não foi de imediato, ela passou um certo tempo lá. E acontece que o líquido que estava ali na bacia engolou nela, né? E deu várias complicações nela. Aí depois elas foram para o hospital e depois de todo o procedimento do parto, o médico chegou assim para a mãe dela e falou: você tem duas possibilidades. Ou ela não resiste e perdeu o neném, ou segundo, ela vai ter muitas complicações, muitas deficiências. Só que também a gente não contava que Deus sempre tem um plano maior, não é? E tinha a terceira possibilidade, ela sobreviver, que era quase inexistente isso, a nossa realidade, a nossa ciência, como a gente pode falar. E aí onde entra o milagre. O milagre é uma coisa que nem a ciência pode explicar. Como é que eu tenho 50% de dar errado e outros 50% de dar errado? Só que magicamente o 0% torna 100%. E foi o que aconteceu com ela. E hoje ela está aí. Eu não lembro a idade, mas ela é uma pessoa muito boa. Ela deu esse relato. Hoje ela já tem, acho, mais ou menos uns 30 anos. E ela estava vivendo até hoje. Pronto, ali eu posso falar. A vida dela é um milagre. Aquilo aconteceu. Deus agiu ali. E foi ali que aconteceu. E é onde a gente diferencia o milagre das nossas obras. A gente não pode disfarçar a nossa preguiça e falar que é um milagre. Eu não posso falar, eu não passei no concurso. Por que eu não passei? Ah, porque Deus não quis. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que você não se esforçou? Será que sei lá o que, aconteceu muitos fatores? Aí você pode justificar, Deus não quis. E nem sempre é isso que acontece. Às vezes realmente a gente está usando Deus como forma de desculpa para não ter dado certo. Quando eu estava com meus 15 anos, eu estava com uma ideia muito maluca de fazer empreendimento. Eu estava, beleza, eu me esforcei, eu estudei. Só que logo após eu desisti. E eu posso falar que foi Deus? Não, eu desisti. Eu posso falar eu desisti. Hoje em dia eu tenho outros planos, mas ali não deu certo. Por quê? Porque Deus não quis. Até poderia ser, mas eu também tenho essa parcela de culpa. Eu desisti, eu parei de estudar, eu desacreditei, não continuei. Acabou. Vocês estão entendendo até agora? Essa diferença de milagre, nossa preguiça disfarçada, a gente tem que parar dessa preguiça. Eu confesso que eu também sou uma pessoa muito acomodada e eu já usei isso. Por que não aconteceu? Eu não quis. Mas será que foi isso mesmo? Ou seja, um dos planos nossos nem sempre dão errado porque Deus não quis, mas sim porque a gente não agiu o suficiente, a gente não se esforçou, a gente deixou de estudar, a gente deixou de acreditar, seja o que for. E é aí onde entra essa diferença de milagres e nossas ações. Amém? Amém. Tem outro tópico também que eu queria bater na tecla, que nós estamos nesse tempo de esperar acontecer. E quando a gente espera, a gente até sabe, mas a gente bota na nossa mente de vou esperar o tempo perfeito. E também, de novo, eu e o Hilbert já fiz muito isso. Conversando com ele já sabe que eu realmente já fiz muito isso. Vou esperar ter isso, vou esperar ter isso, aquilo para poder começar aquilo. Vou poder esperar ter o melhor equipamento para poder começar isso. Vou esperar ter mais conhecimento para poder fazer isso, sei lá o que. Até conversando com o pastor, eu cheguei, pastor, o senhor acha que eu estou pronto para poder pregar? Porque eu acho que eu não estou. Mas se eu chegar assim e falar assim, vou esperar o tempo perfeito, vou esperar. Acontece que eu espero tanto, Jesus volta e eu fico. Eu tenho que esperar ele voltar de novo. Aí eu, caramba, será que não existe um versículo que fala isso? Aí eu confesso que sim, existe sim, cara. A Bíblia existe tudo. Todas as respostas tem na Bíblia. Aí, mas como eu cheguei nesse texto? Vai até um tanto engraçado, que eu não estava procurando exatamente o texto. Eu estava no meu computador lá, aí apareceu um vídeo, Eclesiastes, o livro mais sombrio da Bíblia. Eu, caramba, a Bíblia tem um livro sombrio assim? Porque a gente vê Atos dos Apóstolos, é uma coisa bonita. A gente vê Mateus, a história de Jesus, é muito doloroso, mas a gente também vê que Jesus está salvando a gente, querendo ou não, a gente se emociona. A gente vê Provérbios fala sobre sabedoria, mas também fala muito sobre amor, fala sobre muito como prosperar. Caramba, Eclesiastes é sombrio assim, tem Apocalipse, né? Apocalipse causa medo, muita gente, eu confesso, também tem muito medo com Apocalipse. Uma vez, eu acho que era em 2021, no auge da pandemia, aí estava lá, chega o vídeo. Olha, que o mundo vai acabar. Vai acabar. Aí eu cheguei, fui pesquisar mais sobre a Bíblia. Naquela noite, eu passei acho que 2 noites sem conseguir dormir. Meu Deus, vai ser assim. Aí pronto. Apocalipse é um livro que geralmente causa medo.
Voltando para Eclesiastes, estava lá. Eclesiastes, o livro mais sombrio da Bíblia. O livro mais sombrio da Bíblia. Aí eu levantei assim um olho. Como é possível isso? Aí eu fui assistir o vídeo, aí falando lá sobre isso que eu acabei de falar, sobre cada livro. Tem lá Eclesiastes. Eclesiastes é escrito por Salomão. Também escreveu Provérbios e Cântico dos Cânticos. Aí, só que diferente de Provérbios, Eclesiastes não chega falando: você é cristão, não se preocupe, sua vida vai ser bom assim, passa na cabeça da pessoa. Muito pelo contrário. No primeiro capítulo de Eclesiastes já chega questionando o que você está fazendo aqui na terra. Por que você está fazendo? É basicamente, por que você está fazendo isso se você vai morrer? Desiste de tudo e serve a Deus. É basicamente isso. Só que de uma maneira mais sutil. Aí o texto que eu cheguei foi Eclesiastes 11, do versículo 4 ao 6. Eu vou ler aqui para vocês e depois eu vou explicar o que eu entendi e a conclusão que eu cheguei através dele. Amém? Amém. Pronto. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o vento, nem o corpo que é formado no ventre da mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador das coisas. Plante de manhã e a semente ao mesmo entardecer. Não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Se estas ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Amém. Igreja, o que esse texto fala, de forma resumida, é basicamente, resumindo o texto não espere o tempo perfeito. Quando ele fala aqui, quem planta, quem fica observando não colhe, ele está sendo muito claro. Se eu ficar aqui, se eu me sentar aqui, e começar a olhar assim, quando aquela nuvem ali chegar ali, eu vou começar a agir. E se aquela nuvem não chegar? Aí eu vou assim, caramba, ela não chegou, vou esperar a próxima. Enquanto isso, você está tendo esse pensamento de esperar até acontecer, o tempo passa. E como eu falei antes, o tempo você não recupera. Uma hora que você perdeu, você não recupera mais. E você está observando assim, você esperar o tempo perfeito, é você basicamente pedir para nunca começar. Porque você espera, quando isso acontecer, eu vou fazer isso. Acontece que esse tempo nunca chega. Para a gente humano, a gente quer fazer tudo perfeito. E esse pensamento de fazer tudo perfeito acaba travando a gente. A gente quer fazer tudo perfeito, mas a gente fica tanto com isso na mente que a gente acaba que não age. A gente pode ver muito relato de pessoas bem-sucedidas que elas pensavam dessa forma, assim, vou esperar isso acontecer. Mas elas decidiram agir justamente contra isso. Porque eu quero ter, vamos supor, um exemplo mais prático. No meu exemplo, eu quero ser um editor de vídeo profissional, é um sonho meu. Mas se eu chegar a esperar, eu vou assim, cruzar os braços e esperar. Quando eu tiver o melhor computador, eu vou começar. Mas um computador bom, ele não é caro, não é óbvio isso. Se eu quiser começar a dirigir, eu vou esperar ter o melhor carro. Mas o melhor carro, o que adianta eu ter o melhor carro? Eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma Lamborghini, se eu não sei dirigir um Pasco, que é o quê? Qual é o carro Pasco? Um Fiat Uno. Se eu não souber dirigir um Uno, o que vai adiantar eu ter uma Ferrari topadora e não saber um Uno? É isso que acontece. A gente espera e não acontece. Do mesmo jeito é não, igreja. Eu vou esperar isso acontecer. Eu vou esperar Deus mandar um sinal para poder coisar, para poder agir. Eu vi esse muito exemplo quando uma pessoa está apaixonada, né? A pessoa, aqui Deus, se essa pedra cair aqui, eu vou ter a atitude de falar com ela. Eu vi muito isso já. Aí pronto, a gente basicamente a gente pode pegar esse parâmetro de esperar o tempo perfeito. Mas se aquela pedra não cair, você vai ter a chance de perder a mulher da sua vida, você vai perder essa chance, porque uma pedra não se movimentou. Tira a levanta e vai falar com ela. É basicamente isso que esse versículo quer falar. Isso não serve só para esse contexto, isso é para a nossa vida toda. Um exemplo mais claro disso é o nosso casal de empreendedores, Anil, Wilkie e Mabi. Como é a história deles? Eles foram lá, levantaram para poder vender maquiagem no banquinho. Meio-dia, seja sol, seja sol, seja chuva. É um trabalho. Vocês entenderam? Seja Chovendo ou fazendo sol. Chovendo ou fazendo sol. Eles tiveram uma coragem de ir lá e ter. Mas se vocês dois tiverem o pensamento de vamos esperar até a melhor loja para começar, onde vocês estariam hoje? Talvez nunca tivesse começado. Eu quero ser um baterista.
E se eu nunca tivesse chegado aqui para poder tocar? Se eu nunca tivesse chegado a Arthur e pedido para ele me ensinar? Onde é que eu ia chegar? O conhecimento magicamente vai aparecer no meu cérebro, assim, ó, vai como se eu estivesse estudando, chegar assim, Arthur passa o conhecimento para mim. Isso não vai acontecer, não é assim que funciona. É aquilo que eu também falei de referenciar nossas ações com milagres. Isso não vai acontecer. Você tem que levantar da sua cadeira, parar de dormir e agir. Como o versículo de Provérbios fala, enquanto você estiver descansando, a pobreza te alcançará. É basicamente isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero que vocês entendam isso. A conclusão que eu quero chegar é essa. A gente é cristão, mas não significa que a gente tem que ficar parado. Não significa que a gente tem que esperar que as coisas acontecerem. Não significa que por ser cristão, as coisas não vão acontecer. Que vão acontecer magicamente assim. Se eu esperar aqui, vai acontecer. Eu vou esperar aqui, eu quero salvar uma vida. Como é que eu vou salvar uma vida se eu estou aqui sentado? Como é que eu vou tocar na igreja se eu não me esforço para aprender um instrumento? Como é que eu quero ser um empreendedor de sucesso se eu não levanto para poder estudar, se eu não levanto para poder aprender? Como é que eu vou ser próximo de Deus se eu não levanto para poder orar, para poder jejuar? Eu estou deixando o meu corpo me dominar, eu não estou priorizando Deus. Como é que vai acontecer isso? Quando a gente fala em ser cristão, para o mundo assim, eles acham que é bem maravilhoso, mas não é. É aquilo que Newton pregou ontem. Não é simplesmente chegar assim, Deus é o meu Salvador. Não é. Quando você escolher trocar a sua vida, escolher perceber que Deus é o Salvador, Jesus é o Salvador, e Ele tem um plano, vai ser muitas dificuldades. É na dificuldade que a gente vai aprender as coisas. Como é que eu vou aprender? Por exemplo? Um exemplo mais claro. Eu estiver tocando aqui, estou tocando violão, por exemplo, e fazer um erro, um gafe. E alguém me corrigir. Se eu não tivesse cometido esse erro, como é que eu ia aprender? Esse é um deserto que a gente chega. Não adianta a gente ser cristão e não querer passar por dificuldades. Se você quer ser cristão e não querer passar por dificuldades, é alguma coisa errada aí. É aquilo que a gente fala, não tem como ser cristão sem passar pelo deserto. Quando a gente escolhe servir a Deus, sempre vai ter adversidades. E é ali onde se provará a fé. Aí você pergunta, River, isso realmente é verdade? O que é? Existe um livro que é Jó. Jó é basicamente sobre o quê? Fé, persistência e não desistir. Jó era um rei próspero, ele tinha tudo. Tudo que você imaginar ele tem. Ele pode dizer que hoje ele seria um bilionário do mundo. E o que aconteceu? Ali ele perdeu tudo. Ele perdeu filhos, ele perdeu todo o seu rebanho, ele perdeu terras, ele perdeu sua integridade física, ele perdeu tudo. Se você olhar assim, uma pessoa no mundo, ele vai fazer o quê? Desistir. Mas Jó, ele era uma pessoa de Deus. Ele realmente, pode dizer que era um cristão. Porque mesmo na adversidade, ele não desistiu. Falar que ele não murmurou, falar que ele não pensou em desistir, isso é mentira. Eu pensava assim antes mesmo de ler Jó. Quando eu fui ver lá, acho que tem vários capítulos que falam, Jó, por que você fez isso? Eu sempre vi o Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Só que mesmo ali, Jó entendia que Deus tem um propósito maior. E assim aconteceu. Do mesmo jeito que ele passou por um deserto extremamente grande, eu posso dizer, hoje em dia, muitos humanos aqui não poderiam passar. Ou são pessoas assim do mundo. Já é difícil para a gente cristão passar por uma adversidade grande. E sabe o que Jó passou? Passa metade. Você perder um filho já é uma coisa muito dolorosa. E você perder tudo. Você perder todos os seus filhos em um dia só. Você perder toda a sua riqueza de um dia para o outro. Você perder todo o seu rebanho, todas as terras que você demorou tanto tempo para construir, de um dia para o outro você perder. Isso não é fácil. Falar que ser cristão é uma coisa fácil não é verdade. A gente pode ter justamente isso por Jó. Com certeza, Deus ele tem um plano maior. Jó ele foi compensado. Mas passar por esse processo é onde a gente vai se provar. Porque Satanás ele queria provar Jó. Deus ele tinha confiança nele. Mas se não fosse esse deserto, como é que Jó ia se provar se ele já tinha tudo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Amém. É basicamente isso. E por fim eu quero frisar isso na mente de vocês. Preguiça e fé não andam juntos. Levante assim e diga. Todo mundo da igreja levanta. Bota a mão assim no seu coração e diga. Fé e preguiça não andam juntos. Esse é
é o primeiro ponto. De número 2, votação de novo, a mão no peito aqui. Não existe fé, sem obras. Amém? Amém. Pode ser nada, galera. Não tem como você ser cristão e não ter uma obra. Se você é um cristão sem uma obra, você não tem fé. E quando você está tendo uma fé, você com certeza você vai ter uma obra. Todo mundo aqui, eu imagino, que tem um testemunho. E quem está se convertendo agora, com certeza vai ter uma pessoa que está se decidindo. Ela vai ter um testemunho, ela vai ter uma obra sim. Ela vai poder chegar um dia, subir no altar e poder pregar. Eu no Réveillon, eu não passei aqui na igreja, eu passei na outra igreja. Aí eles falaram assim, ó, quem quiser subir, pode subir para poder passar, para fazer o agradecimento, assim pelo ano 2025. Aí eu sentado lá no meu canto, né? Eu comecei a pensar, caramba, o que eu tenho para agradecer? Aí eu comecei a pensar, ó, verdade, né? Aconteceu aquilo. E eu imaginava que eu nunca tive uma obra assim grande. Até eu começar a parar para pensar e acontecer. Quando eu parei para analisar o que aconteceu na minha vida, de 2025 para 2026, eu vi que ali Deus agiu de uma forma, eu não percebi naquele momento. Eu fui perceber o quê? 6 meses depois que ali ele tinha realizado uma obra, que foi aquilo que eu falei para vocês. Eu sou uma pessoa que pensa muito no futuro. Só que eu não tinha direção, eu não sabia para onde ir. Eu queria ter minha vida resolvida aos 18 anos. E como pode eu, um ser humano qualquer, ter uma vida resolvida assim, ó? Eu tenho 17 anos. Daqui 2 meses eu vou ter 18. Como é que eu vou ter minha vida resolvida assim? Isso eu ficava impregnado na minha mente. Eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho que casar, eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que fazer isso, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que abrir o PDT. Eu ficava pensando, e acontece que eu cansado já de tanto fazer essas orações e perdi. Eu cheguei, eu estava antes de dormir, eu sempre gosto de orar. E ali eu orei, Deus, eu não sei o que fazer, eu não posso fazer nada. Eu confio aqui em Ti e o que o Senhor escolher, assim será feito. Aí passou 2 semanas, passou um mês, aí as coisas começaram a se caminhar. Eu comecei a ter um objetivo. Hoje eu tenho meu objetivo definido. Eu sei que com 18 anos eu não vou conseguir ter minha vida resolvida. Mas se eu nunca tivesse feito aquela oração, nunca tivesse entregado a Deus, ali foi onde Ele fez essa obra em mim. E pronto, hoje eu tenho um objetivo, eu já tenho essa decisão. Eu já sei para onde eu quero ir, quantos anos eu quero me casar, se possível, com qual a profissão que eu quero, e assim eu estou me esforçando para ter. E não é o mesmo pensamento que eu tinha há mais ou menos 6 meses a 8 meses atrás. Eu tinha muito essa ansiedade. Então é aí que entra. Uma fé sem obras não é uma fé de verdade. Amém? Amém. Amém. E por fim, eu quero que vocês também entendam. Esperar em Deus é diferente de justificar como preguiça. Não é chegar simplesmente e falar, vou esperar em Deus e isso vai acontecer. Isso não vai acontecer se você não agir, se você não tiver essa coragem. Não adianta você querer, você buscar, você ter a direção e não agir. O exemplo mais claro disso é o seguinte: imagine a situação. Você está com um bote no meio do oceano, tudo nublado. Você clama, Deus, me dá a direção. Eu quero voltar para casa, eu estou perdido no meio do oceano e eu não consigo enxergar nada. O que vai acontecer ali? O seu barco vai? Não vai? Estou na terra. Se Deus quer que você haja, o que Ele vai fazer? Você está num bote, você tem os 2 remos, só que tem um que você não pode controlar. Você não pode controlar o quê? Mas Deus Ele pode. Aí você ora, Deus, eu quero direção, Senhor, eu quero voltar para casa, eu estou perdido, eu não sei para onde ir. Pronto, logo após essa oração, imagine que toda essa névoa vai sair. Você consegue ver ali, você consegue ver a costa. Aí beleza, você está vendo a costa, você sabe para onde ir. Você já orou, você buscou, você tem essa resposta. E aí que está. Só falta uma coisa.